E aí, logo no segundo capítulo, então, o Evagro Pontic vai falar sobre a representação, né, as representações sensíveis e a memória a serviço dos pensamentos, né? Que, no resumo, é um capítulo que ele vai tratar sobre, por exemplo, tentações, né? O homem, por exemplo, ele recebe no intelecto alguns pensamentos demoníacos, né? Os pensamentos demoníacos, como é que eles funcionam? Eles vão introduzir no nosso intelecto alguma lembrança, a memória de algum objeto sensível, a forma de algum objeto sensível que o nosso intelecto guarda. Por exemplo, o prazer de comer alguma coisa, né? Tipo a gula, né? É, eu posso lembrar da cara de alguma pessoa, né, que eu não gosto e tudo mais. Mas a partir da representação da forma desses objetos sensíveis, eu posso entender também qual é a matéria de pecado que eu estou recebendo aqui, né? No caso, a matéria de tentação, né? Ou qual pecado que eu posso estar caindo aqui, né? E isso é muito interessante porque se eu tenho a representação da forma de um objeto sensível que fala sobre o deleite, né? Por exemplo, da comida e tudo mais, então eu vou ter uma representação do pecado da gula. Se eu me lembro de alguma pessoa que eu odeio, ou que me causa alguma tristeza, rancor, ira e tudo mais, então pode ser que eu tenha a apresentação aqui de uma tentação da ira, da tristeza, do rancor, da inveja, né, da soberba, e assim indo, né, e assim vai indo, né, riquezas, glória, vanglória, etc, 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 né. Só que é o seguinte, nem todos é, nem todos esses pensamentos são obras demoníacas, né? Porque o nosso intelecto, a gente tem faculdades mentais que também podem nos proporcionar algum tipo de desequilíbrio, né? Como eu já falei, a gente tem o irascível e o concupiscível, né? São duas paixões que a gente tem. E quando elas estão desordenadas, desequilibradas, elas são a maior causa de de perdição e ruína no ser humano, né? Como diz Timóteo, né, em capítulo 6, versículo 9, né? O nosso intelecto ele pode ser uma causa de ruína e perdição, principalmente quando o nosso intelecto tá bem defasado porque a gente tá com algum concupiscível todo estragado, irascível e tudo mais. Então, não necessariamente todos os problemas são do demônio, né? Mas é importante que a gente cuide disso, certo? Porque pela perturbação dessas nossas potências, né, mais altas do ser humano, né, pelo concupiscível, pelo irascível e pelo nosso intelecto, né, pelo aquilo que a gente está consumindo, pelo aquilo que a alma nossa tá produzindo, pelo aquilo que a nossa alma está ansiando, né, onde é que está o nosso tesouro, também está o nosso coração. O homem, então, pode caminhar para a ruína de maneira bem própria mesmo, né, ele vai caminhando sozinho para o precipício, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um concupiscível estragado, a representação da gula, a representação da luxúria, eu mesmo consigo perceber isso, né? Não é necessário um demônio me tentando ali, mas eu mesmo estou me conduzindo para minha própria ruína. Por quê? Porque eu tô comendo demais, eu tô comendo muita coisa ruim, tô comendo fora do horário, eu tô pecando ali contra a castidade, tô vendo muita porcaria na internet, muita piadinha errada, talvez, quem sabe, né? Tô ouvindo muita música estragada que tá fazendo o meu imaginário ficar, né? O meu intelecto tá ficando meio poluído. Então, a gente tá fazendo esse tipo de tentação com nós mesmos, por incrível que pareça, né? Os pensamentos de riqueza, né? Que vão estragando, às vezes, o nosso irascível, a, a avareza, a vanglória, né? E tudo mais. E aí, né? Tem um ponto do São João Clímaco no livro do Escada para o Paraíso que ele vai falar mais ou menos o seguinte: a alma daquele que jejua ora com sobriedade, mas a alma do intemperante é sempre poluída, sempre enfrenta muitos pensamentos torpes, né? E isso é muito importante, porque essas representações vão mostrar como é importante a gente ter a purificação dessas nossas faculdades mais altas, né? Porque o Evagro Ponte ele sempre fala, olha, cara, esse capítulo ele surge como uma forma de saber como você rezar no final das contas, tá? Se a gente está usando o nosso intelecto para tentar alcançar a Deus por meio da oração, da prece,
Então a gente também tem que purificar o meio pelo qual a gente está rezando. Isso é óbvio, né? Por quê? Porque na hora que a gente vai rezar, a gente não quer pensar em comida, nem em besteira, nem em riquezas, nem tampouco em sair logo dali, né? Uma curiosidade pela internet, um vício, alguma outra coisa que você tem aí. A gente quer focar em Deus, a gente quer focar na oração. E isso é muito difícil, isso é árduo, claro que isso é árduo, né? Mas o propósito aqui do Evagro Pôntico foi deixar numa nuance algo que o São João Clímaco fala no Escada para o Paraíso, né? Fala sobre a purificação do nosso intelecto. E, cara, tem que jejuar. A purificação do nosso intelecto, do nosso concupiscível, do nosso irascível, vem por meio... O concupiscível, então, ele é apaziguado por meio do jejum, da oração, né? De tarefas meio árduas, como por exemplo o trabalho, dormir no chão, né? Eles falam assim, né? Mortificações, né? Mortificações, penitências e jejum. E o irascível, então, por meio de esmolas, né? E por meio de uma profunda caridade, oração, né? E esse é o propósito, né? Porque quando a gente tem quando essas imagens, né? Quando esses objetos de tentações surgem no nosso intelecto, a gente tem que lembrar de não persistir nessas coisas, né? E sair daí o mais rápido possível, né? Essas figuras, elas não podem persistir depois do nosso momento de oração, né? Então a gente tem que purificar isso, né? Igual no primeiro capítulo a gente falou da luta contra a tríplice concupiscência, a gente está falando aqui de uma maneira de saber como rezar. Isso é algo que a gente tem que fazer, porque a gente precisa purificar o nosso intelecto para lembrar da imagem de Deus no nosso momento de oração, né? A gente precisa lembrar que a imagem de Deus está perdida, né? Ela está meio escondida dentro do nosso intelecto, né? E o nosso intelecto, ele serve para algo bom, ele não serve somente para ser tentado ou algo assim, né? E é essa imagem vaga da recordação de Deus que a gente precisa cada vez mais alimentar, né? Porque ela é o que vai purificar os nossos sentidos, ela que vai purificar o nosso intelecto, vai purificar o nosso concupiscível, o nosso irascível, ela que vai melhorar a nossa prece, né? Que não pode ser dispersa, né? Pelo irascível e concupiscível desordenados, né? Então, o chamado do Evagro Pôntico nesse capítulo aqui é bem claro. A gente precisa purificar os nossos sentidos para alcançar um caminho ascético de oração que Jesus mostrou para a gente no deserto também, né? Todos os nossos prejuízos de oração, de perdas, de danos, normalmente nascem do vício da gula. Mas a alma daquele que jejua ora com sobriedade. Mas a alma do intemperante é sempre cheia de imagens torpes e pensamentos luxuriosos, né? E quando a gente tem o irascível e o concupiscível, então, em ordem, a gente consegue rezar bem, né?